E aí, Conectins, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, a gente tá aqui de máscara, certo? Para lembrar vocês de seguirem as recomendações, procurar estar sempre saindo de máscara quando precisar sair de casa, só para os serviços essenciais, higienizar sempre suas mãos com sabão e água e com álcool em gel, tá? E sempre sigam essas medidas de segurança para evitar a propagação do vírus. A gente vai cantar aqui, então a gente vai tirar a máscara só para cantar, rapidinho, e depois a gente volta, certo? Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. E agora é hora da gente brincar. Gostei da máscara, hein, Leandro? Pô, também gostei da sua, muito bonito. Mas então, adolescente, se você meditou essa semana, essa é a sua hora de brilhar.
É isso aí, o nome dessa brincadeira é Enigma Bíblico. E ela funciona da seguinte forma: a gente vai fazer várias perguntas aqui de vários tipos diferentes. E se você meditou essa semana, você vai tentar responder. Se você não meditou também, vai tentar responder. Mas medite na próxima semana, certo? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. É isso aí, adolescente. Essa primeira é: complete o versículo. Aí embaixo a gente tem os quadrinhos que estão escondendo a nossa palavra. Então cada quadrinho desse corresponde a uma letra. Eu vou ler o versículo e você vai tentar adivinhar que palavra é essa. Eu te louvo porque me fizeste de modo admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disto tenho plena certeza. E aí, qual será essa palavra? Vamos liberar um quadradinho para vocês. Olha aí, uma letra E no meio. Você já consegue... Olha aí, tem um I também. Agora eu acho que você já consegue adivinhar, hein? Um S no começo. Que palavra será essa? Olha aí, o A no começo já facilitou, hein, para vocês. Agora tá fácil, hein? Mesmo se você não meditou, você vai saber essa. E aí, a palavra é especial. Então, completando o versículo: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disto tenho plena certeza. Salmo 139, 14. Parabéns para você que acertou. E a segunda pergunta do quiz é: quem sou eu? Primeira dica para você: fui criada no terceiro dia. Você lembra aí o que foi criado no terceiro dia? Segundo, tenho uma grande diversidade e espécie. Terceira dica para você: Deus juntou as águas e separou da parte seca, que é a terra, então eu surgi. E quarta dica para você: tenho plantas que dão semente. Você sabe qual é a resposta? Quem sou eu? E a resposta é a vegetação. A vegetação foi criada no terceiro dia, tem uma enorme variedade de espécies, principalmente aqui na nossa região. Deus juntou as águas e separou da parte seca, que é a terra, então a vegetação surgiu, e tenho plantas que dão sementes. A resposta é vegetação. É isso aí, vamos para nossa nosso próximo enigma. Esse aí é bem legal, hein? Através dessas imagens, você vai tentar descobrir qual é o versículo de sexta-feira. Então, associe cada uma imagem dessa à palavra do versículo e você vai tirar de letra. Quem decorou o versículo já sabe. Então, vou dar um tempinho aí para você pensar. Você vai tentar decifrar esse enigma e falar o versículo de sexta-feira. Um coração ali no começo, outro coração do lado. Qual será esse versículo aí, hein? E a resposta: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e com todas as suas forças. Marcos 12:30. Se você decorou o versículo, você já sabia essa resposta. E aí, Conectinho, você está acertando tudo ou tá mais ou menos? Vamos lá para a nossa quarta pergunta. Um dos pontos da mensagem de Adão e Eva. Vamos ver aqui. Primeira palavra para você é forma. Segunda, você. Você já sabe o que é? Eu acho que eu já sei essa daí, hein? Mas tá ficando fácil agora, hein? E a última, um dos pontos da mensagem sobre Adão e Eva foi: Deus fez você de uma forma especial. Próxima, mais um Quem Sou Eu? Vamos lá para as dicas. Fui criado no quarto dia. Vá lembrando aí. Sirvo para marcar estações, dias e anos. Olha só, hein? Tenho luz própria. Interessante. E sou uma estrela. Quem será esse aí? E a resposta é o Sol. Então o Sol foi criado no quarto dia. Ele serve para marcar estações, dias e anos. Tem sua luz própria e é uma estrela. Para quem não sabia, aí o Sol é uma estrela. Ó, essa aí é bem legal. Vamos lá. Esse é o versículo de terça-feira da meditação. Se você fez a meditação, tá tranquilíssimo aí para você. Será que você consegue adivinhar aí o que é? Será que você consegue deduzir? E o versículo é o seguinte:
Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, olha aí no meio, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Está lá em Hebreus 11:3. Mais uma, complete o versículo. Então vamos lá. Deus criou o homem a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Que palavra será essa aí, hein? 6 letras, olha lá. Tem um M no final. Olha aí, tem mais, apareceu um A. Mais um M no início. Agora tá fácil, hein? Agora você já sabe. Imagem. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Parabéns para você que acertou. E agora mais uma pergunta: quem sou eu? Primeira dica: já existia antes do segundo dia da criação. Você lembra o que existia antes do segundo dia? Segunda dica: apareço muito em Boa Vista no período de maio a agosto. E a terceira dica aqui para você: a Terra é o único planeta que me tem na superfície. E sem mim, os seres vivos não existem. Isso aí tá fácil, hein? Quem sou eu? E a resposta é água. A água já existia antes do segundo dia da criação, né? Tá tendo bastante aqui agora, né? E a Terra é o único planeta que tem água na superfície. Sem a água, os seres vivos não têm como sobreviver. E é isso aí, adolescente. Essa foi a nossa brincadeira de hoje, o nosso enigma bíblico. Para você que acertou todas as perguntas aí, parabéns. Você que não acertou, ainda dá para estudar mais um pouco, fazer a sua meditação, e aí você consegue acertar as próximas brincadeiras que tiverem. E semana que vem tem mais, então fica ligado aí. Nesse momento, faça das palavras dessa música a sua oração. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. É isso aí, adolescente. Nesse momento, vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos orar. Deus, obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho e cuidado para conosco. Obrigado porque tu estás nos provendo a segurança e a proteção que nós precisamos nesse momento. Venho te pedir, Pai, agora em especial por essa mensagem, que os adolescentes ouçam com o coração aberto o que tu queres ensinar para eles, Pai, e não eu. Que seja a tua palavra aqui falada, que eles consigam absorver o máximo e colocar em prática os ensinamentos aqui falados. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. É isso aí. Então, na semana passada, nós começamos a mensagem sobre a criação e Adão e Eva, e agora nós vamos estar dando continuidade nessa mensagem, vamos começar com uma breve revisão da semana passada. Então, semana passada a gente falou, principalmente sobre os 7 dias da criação. Eu sei que você lembra, com certeza, no primeiro dia que Deus criou a luz. É isso aí. Então, a gente viu lá que a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Aí nós vimos também que Deus emana a luz para que fosse necessário que houvesse luz na terra. Então Deus é a própria luz, certo? No segundo dia, então a gente viu que foram criados o firmamento. Então Deus dividiu as águas do céu, que é o que a gente conhece hoje como céu, e foi o firmamento que Deus fez. E a gente viu também que Deus fez a atmosfera, que é uma das camadas que a gente tem, com a porcentagem perfeita de nitrogênio e oxigênio para que a gente pudesse viver, evidenciando aí que Deus faz tudo de forma planejada e necessária para que a gente consiga viver e viver bem. No terceiro dia, então, a gente viu também que Deus criou a terra, os oceanos e a vegetação. A terra, parte física mesmo de terra. Então Deus dividiu as águas da parte que tinha solo, essa parte firme ele chamou terra, e ali ele fez brotar todo tipo de vegetação, todas essas árvores que nós conhecemos hoje, as frutas que você come que vem dessas árvores, essas frutas deliciosas. E a gente viu aí que Deus é criativo, tem muita criatividade para criar toda essa vegetação que a gente conhece e a que a gente ainda não conhece também. Então tudo isso foi criado no terceiro dia, e assim os oceanos também. No quarto dia, então, Deus criou o sol, lua e as estrelas, Deus criou os astros, e a gente viu que esses astros eles têm funções muito importantes, de marcar dias, estações do ano, o ano propriamente dito, e iluminar o dia e a noite, para dividir o dia e a noite, certo? No quinto dia, a gente viu que Deus criou os animais marinhos e as aves que voam pelo céu, Então todos aqueles animais que a gente conhece e os que a gente não conhece, que vivem na água, e todas as aves que voam no céu, certo? Então Deus mostrou aí mais uma vez a sua grande capacidade de criatividade, certo? E no sexto dia nós vimos que Deus criou a obra-prima da sua criação, além de ter também criado os animais que se movem na terra, os animais terrestres, e nós, eu, você, o homem, e a mulher. Então a gente viu lá que nós somos a obra-prima da criação de Deus. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós vimos também que ninguém criou Deus, então Deus já existia desde o princípio. A Bíblia diz que Deus existia antes de tudo ser criado, ele já existia, que de eternidade a eternidade ele é Deus. Isso é importante que você lembre, que ninguém criou Deus, Deus já existia e foi ele quem criou todas as coisas. A gente viu também que Deus fez o homem de uma forma especial. Então, como eu falei, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez diferente de todos os animais que existem. Então nós somos seres racionais, que temos sentimentos, assim como Deus é, e evidenciou isso fazendo-nos a sua imagem e semelhança. Então Deus nos fez de uma forma especial. E a gente viu também que Deus fez você e me fez de uma forma especial. A gente viu que você não é um erro, que você foi planejado, que Deus criou você porque Ele queria criar você do jeito que você foi criado, com todos os seus defeitos, suas qualidades.
Você sendo gordinho, sendo magro, sendo alto, sendo baixo, sendo loiro, sendo moreno, etc. Todos esses detalhes foram pensados por Deus na hora de conceber você, né? E você foi criado de uma forma especial. E a gente viu também que conforme você foi criado, existe algum propósito de Deus que Deus quer atingir na sua vida dessa forma como você foi criado. E no 7º dia, né, que foi a dia a gente parou, a gente viu que Deus descansou da sua obra, dando aí uma lição importantíssima pra gente, que nós também devemos descansar, né? E isso aí inclusive auxilia no nosso rendimento, nossa absorção de informações e uma série de outras coisas, né? Então Deus nos ensinou também que a vida não é só trabalho, trabalho, trabalho. Uma hora a gente também tem que descansar, certo? E aí foi onde a gente parou na semana passada. E agora a gente está querendo dar continuidade aqui no nosso assunto. Eu vou começar falando sobre um assunto muito interessante. Você sabia que no ato de Deus criar todas as coisas, Ele deu trabalho ao homem? É isso mesmo. Vamos ler comigo aqui Gênesis 2, começando no versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. E aqui o versículo 15: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha aí, adolescente. Então vamos lá, vamos dando uma olhada na sequência dos fatos. Deus fez um jardim maravilhoso, com todas as espécies de plantas, frutas, etc., e deu o nome de Jardim do Éden. Nesse jardim, ele colocou o homem e a mulher, certo? E nesse jardim, onde ele colocou o homem e a mulher, ele deu as atribuições para o homem de cuidar desse jardim e de cultivá-lo. Lá no versículo 15 de Gênesis 2, a gente viu isso daí. Então Deus pediu que Adão trabalhasse cuidando daquele jardim que ele criou para eles. Aí você consegue ver que o trabalho foi algo dado por Deus. Então o trabalho é uma dádiva de Deus, é um mandamento, uma ordenança que ele deu para o homem lá no início da humanidade. Foi Deus que criou o trabalho, então Deus é trabalhador. Afinal, se ele não fosse, ele não teria criado tudo isso que existe. E a gente consegue ver todos os dias como Deus trabalha, em todas as situações. Por exemplo, toda vez que alguém é livrado de um acidente, ou sofre um acidente, mas sai ileso, Deus está ali trabalhando na vida daquela pessoa, respondendo a orações, respondendo ao pedido de proteção, pedido de segurança. Deus está trabalhando ali naquela situação. Todo dia ele coloca o mundo em ordem, ele trabalha dentro do nosso organismo, dentro da nossa atmosfera, para que a gente consiga sempre estar vivendo, da melhor forma possível e tendo tudo aquilo que a gente precisa para viver e sobreviver. Então tudo isso é reflexo do trabalho de Deus. E você, adolescente, sabendo que Deus é um trabalhador e que Deus deu trabalho ao homem no início da humanidade, você também tem que decidir ser uma pessoa trabalhadora. Você não pode ser alguém preguiçoso. Você tem que decidir na sua vida ser trabalhador. Você já parou para pensar como é que você está ficando em casa esses dias? Será que você está dando trabalho demais para sua mãe, para o seu pai e não está ajudando em nada? Então você pode decidir, mesmo em casa, nesse período que você não está podendo sair de quarentena, você pode decidir em casa ser um trabalhador e ajudar a sua mãe com as tarefas domésticas. Trabalho não é a mesma coisa que emprego. Então você pode não ter um emprego, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa trabalhadora. Mesmo em casa, ajudando nas tarefas de casa, você está trabalhando, fazendo isso aí. Deus quer, adolescente, que você tenha garra, que você tenha vontade de fazer as coisas, que você seja uma pessoa trabalhadora que corre atrás, dos seus sonhos através do trabalho. O trabalho duro que é recompensador no final das contas. Se você for uma pessoa preguiçosa, você vai acabar se dando muito mal na vida. Então pense nisso da próxima vez que você sentir aquela preguiça de lavar uma louça, varrer a casa, passar um pano. Pense no quanto a sua mãe está dando duro e você aí, que ainda está no começo da sua vida, está sendo uma pessoa preguiçosa ao invés de procurar trabalho. Certo?
Outra coisa importante que a gente aprende na criação, né, é a importância da obediência. Então a gente leu aqui na passagem de Gênesis 2 que Deus colocou 2 árvores no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é essa árvore que tem uma coisa bem interessante. Quando Deus plantou essa árvore lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deu uma ordem ao homem e à mulher, que eles podiam comer de qualquer fruto de todas as árvores do jardim, mas eles não podiam comer daquele fruto, daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. E ainda diz mais, né? Ele diz que se eles comessem daquele fruto, eles certamente morreriam. É isso aí, lá em Gênesis 2 ainda, no versículo 16, Deus diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus aí deu a ordem direta para o homem. Ele deu essa ordem e esperava que ela fosse cumprida. Ele disse para Adão o que ele podia fazer e o que ele não podia fazer. Então Deus deixou bem claro ali para ele naquele momento, as ordens que ele tinha que seguir. E Deus nos alertou, nessa passagem, ele nos alerta sobre o perigo da desobediência. Ele diz que no dia em que delas comerem, eles certamente morreriam se comessem do fruto da árvore. Então ele alertou ali o homem na ocasião sobre o perigo da desobediência, e até hoje ele vem nos alertando. Os mandamentos de Deus, eles não são para o nosso mal de forma alguma, eles são para o nosso bem e para a nossa proteção. Então, se você recebe uma ordem de Deus, e a gente consegue ver essas ordens na Bíblia, é porque ele está tentando proteger a gente de alguma coisa e com isso querer o nosso bem. A Bíblia diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as ordens, todos os mandamentos de Deus, eles são para o nosso bem e para a nossa proteção. Quando Deus pede algo para a gente, não é para que a gente iniba a nossa felicidade, nossa alegria, não é para a gente ser triste, porque Deus está pedindo que a gente está pedindo para que a gente faça algo que nós não gostamos de fazer. Na verdade, Ele está fazendo isso para o nosso bem, para a nossa proteção, para que a gente realmente seja feliz de verdade lá na frente. A gente pode até não enxergar ali na hora, mas lá na frente você acaba vendo que ter obedecido a Deus naquela situação foi melhor, porque você foi mais feliz fazendo isso no futuro. E Deus nos deu uma série de instruções através da sua palavra, Como eu falei, na Bíblia, Ele dá uma série de mandamentos para as nossas vidas. E quando a gente obedece esses mandamentos, a gente é feliz de verdade. E quando a gente desobedece, a gente sente tristeza, dor, culpa, vários sentimentos. Você consegue perceber isso quando você comete um pecado. O Espírito Santo incomoda ali seu coração, e você vê que você errou e você pecou contra Deus. E é isso que acontece quando a gente vai contra uma ordem, um mandamento de Deus. A gente acaba entristecendo o Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. Consequentemente, a gente entristece a Deus e a nós mesmos. Na ocasião, então, Deus disse que Adão não podia comer aquele fruto porque ele iria morrer. Isso foi uma ordem direta. E Deus até hoje continua dando ordens diretas e simples para a gente. Alguns exemplos são, por exemplo, não minta, pois você não vai ser confiável se você mentir. Isso é uma ordem direta de Deus que não tem mistério nenhum, é uma ordem direta e simples. Outra ordem seria: seja honesto, para não ser preso. Então você, sendo uma pessoa honesta, criando esse hábito na sua vida de ser uma pessoa honesta, você só tem a ganhar na sua vida, e por consequência você escapa de uma possível prisão, por exemplo. Outra coisa também que Deus diz é: obedeça a seus pais, principalmente você adolescente, se você quiser viver longos anos sobre a terra. Então esse é o primeiro mandamento com promessa: obedeça a seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe, e seus dias se prolongarão na terra. Então Deus dá uma série de ordens para a gente, de mandamentos que não são difíceis de cumprir, são ordens simples e diretas. E você tem que decidir no seu coração, obedecer esses mandamentos. É importante que você obedeça, porque se você não obedecer, você está indo contra a ordem de Deus. Isso vai lhe fazer mal, você vai se sentir mal, você vai se dar mal na vida. E o objetivo de Deus não é esse. O objetivo das ordens, dos mandamentos de Deus, são para que a gente seja feliz de verdade e esteja debaixo da sua proteção. Outra coisa interessante também que a gente observa em Gênesis é que Deus deu a Adão uma companheira. Então a Bíblia diz lá que Deus fez Adão pegar um sono profundo, arrancou uma de suas costelas e dela fez a mulher, que deu como companheira para Adão.
né? Então Deus viu que Adão estava sozinho e fez alguém que lhe completasse. Deus fez a mulher para completar o homem, né? Fez uma pessoa que seria uma ótima companhia para ele. Embora ele tivesse rodeado de um monte de beleza natural ali, um jardim muito bonito, nenhuma dessas coisas poderia ser uma boa companhia, uma tão boa companhia quanto seria a mulher que Deus criou para ele, né? Então Deus pensou em tudo. Deus, com esse ato de ter criado a mulher, ele demonstrou cuidado e amor com Adão, assim como ele demonstra com a gente até hoje. Aí você consegue ver que para Deus nada é impossível, né? Então ele tirou de uma costela e criou um outro ser humano. Então Deus fez uma companheira para Adão, para que ela pudesse fazer as mesmas coisas que Deus faria com Adão, né? Então ter uma companheira, ter alguém para estar junto dele. Então esse é outro ensinamento interessante que a gente tem através da criação. E aqui, para encerrar minha parte, uma parte muito importante que vocês entendam é que Satanás é o nosso inimigo. Então, só para situar você ali no Jardim do Éden, né, Deus fez todas as coisas, criou tudo, mas ele deixou que Satanás estivesse no jardim para que o homem tivesse a oportunidade de livre escolha, né? Isso é o livre-arbítrio, né? E como Deus é amor, o amor não força as pessoas. Então ele deixou que Satanás estivesse ali para ser uma segunda opção para o homem, né? Deus deu um mandamento para o homem, mas ele poderia escolher desobedecer. E aí foi isso que aconteceu, infelizmente. Você já conhece a história provavelmente. Mas nós devemos saber que Satanás é o nosso inimigo. E ele é um inimigo muito poderoso. Por isso a gente tem que ter cuidado com ele. Ele não é mais poderoso que Deus, mas ele exerce muita influência sobre nós, né? A Bíblia diz que todos nós estamos no maligno, o mundo jaz no maligno. Então aí você consegue ver a influência que Satanás tem sobre nós. Só para você entender de onde ele surgiu. Então Deus tinha milhares de anjos sob seu comando, criou vários anjos, e um desses anjos se chamava Lúcifer. Lúcifer era um anjo que se destacava muito dentre os outros anjos. Ele era diferenciado, digamos assim, entre os outros anjos. Mas um dia esse anjo, Lúcifer, cresceu em orgulho e quis se igualar a Deus. Ele queria ocupar o lugar de Deus nos céus. E por causa desse orgulho, Deus o expulsou do céu, junto com aqueles que o apoiaram. E aí foi criado Satanás com seus anjos. Então desde então ele se tornou inimigo de Deus e de tudo aquilo que Deus fez, né? E o que ele mais ama, que somos nós, os seres humanos. Então é por isso que Satanás é o nosso inimigo. Ele quer nos destruir. O objetivo para a nossa vida dele é nos destruir. E você não pode deixar que ele exerça esse poder sobre você. Como ele não pode atingir a Deus, ele tenta atingir o seu bem mais precioso, que somos nós, as suas criaturas, né? Então tome cuidado com a influência de Satanás, com o poder dele, e tenha noção de que ele é o nosso inimigo. Ele não está aqui para nos agradar, ele quer nos destruir. E agora, para continuar essa mensagem, eu vou passar aqui para o Minouro. Ele vai estar falando um pouco mais sobre a criação e Adão e Eva com vocês. Beleza, adolescente. Então vamos continuar aqui. Satanás é o inimigo das nossas almas, como o Leandro já falou para nós aqui. Lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o relato de como Satanás, na forma de serpente, veio a tentar o ser humano. Dá uma olhada comigo aqui o que diz lá em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Satanás, ele veio a Eva, da mesma forma que ele vem para nós hoje em dia, com o objetivo de tentar dizer que o pecado, não tem problema pecar, não tem problema nós desobedecermos a Deus. Foi esse o objetivo de Satanás quando ele veio a Eva. O grande problema está no que acontece a seguir, logo depois o que acontece. Dá uma olhadinha só agora, só na primeira parte de Gênesis 3:2. Respondeu a mulher à serpente. Está aí o grande erro de Eva, está aí o grande erro que fez com que o nosso mundo seja do jeito que é hoje em dia. Eva decidiu dialogar com o inimigo. Ela decidiu dialogar com Satanás, que a Bíblia chama de o pai da mentira. O objetivo de Satanás, quando ele fala conosco, é justamente nos enganar, é justamente dizer para nós que não tem problema pecar, não tem problema nós desobedecermos a Deus.
Satanás tenta dizer para nós que o prazer do pecado é melhor do que a obediência a Deus. Dá uma olhadinha aqui agora, o que diz lá em Gênesis 3:4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Aí no versículo 5. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha, Satanás ele pode parecer amigável, mas ele é o pai da mentira, e o objetivo dele é justamente nos separar do amor de Deus, nos separar desse relacionamento com Cristo, com Deus. O grande problema de Eva foi que ela se aproximou demais do pecado, ela se deixou levar pela situação. Naquele momento, o que Eva deveria ter feito? Ela deveria ter visto o perigo, percebido o perigo e ter saído de perto daquela situação. É justamente isso que a Bíblia nos instrui aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Provérbios 22:3 diz o seguinte: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Deus está nos ensinando que nós devemos ficar longe de lugares perigosos. O que a Bíblia nos ensina é de fugir daqueles pecados que nos escravizam. Da mesma forma que Eva deveria ter feito lá naquela situação, quando a serpente veio tentá-la, nós devemos fazer hoje em dia. Nós devemos tomar cuidado com as nossas tentações, nós devemos fugir das nossas tentações. Então, por exemplo, naqueles vídeos da internet que você vê tarde da noite, aqueles posts meio um pouco imorais que aparecem no feed do seu Facebook, do seu Instagram, aquelas conversas tóxicas que você tem aí, aquelas conversas que tem fofoca, que tem muito palavrão com os seus amigos. Deus está dizendo para nós que nós devemos tomar cuidado, que nós devemos fugir dessas situações. Satanás, ele é o nosso inimigo e ele conhece as nossas fraquezas. E é justamente ali que ele quer nos atacar. É ali que Satanás quer colocar aquela fagulha que lá no futuro vai virar um pecado. A situação é que muitas vezes nós pecamos porque nós nos colocamos sob a influência do mal, nós nos deixamos levar pela situação. Por exemplo, aquela foto que aparece no seu Instagram, aquele post que aparece no seu Facebook. Todas essas situações, elas podem acabar nos influenciando se você não fugir, se nós nos deixarmos levar por aquela situação. Nós, como filhos de Deus, devemos estabelecer uma margem de segurança contra o pecado. A gente deve pensar o seguinte: olha, se essa situação vai me deixar em um lugar perigoso que vai me levar a pecar, eu tenho que fugir daquilo, eu tenho que tomar uma atitude contra aquilo. Nós não podemos andar em lugares que são perigosos para nós, que podem nos levar a pecar. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Mantenha-se longe de qualquer coisa ou pessoa que pode lhe atrapalhar na sua caminhada com Cristo. Então, aquele seu amigo que é super legal, é divertido, mas ele fala palavrão, ele fofoca, ele conta aquelas piadas imorais de vez em quando. Deus nos alerta com relação a esse tipo de amizade. Não acesse sites que podem te levar à pornografia. Vocês sabem quais são aqueles sites. Você está fuçando ali na internet, tranquilo, só que você está sozinho, está no seu quarto, você está fazendo isso tarde da noite, aí aparece aquele vídeo, aparece aquela sugestão de vídeo para você assistir que pode te levar a ver um vídeo pornográfico. Preste atenção com relação a essas coisas. Outra coisa, a sua zona de tentação que você deve evitar pode ser de repente um local, pode ser uma festa, pode ser o seu quarto, como eu já falei, em alguns horários, principalmente de madrugada, agora que a gente está nessa época de quarentena. Pode ser também um relacionamento, pode ser aquela pessoa com quem você está conversando no WhatsApp, mas a conversa de vez em quando fica meio quente, começam a vir algumas palavras imorais, a conversa começa a desagradar a Deus, né? Preste atenção nessas coisas. Lá atrás, lá no princípio, o que Eva fez foi justamente se levar por essa situação. E aí, o final dessa história você já sabe. Eva comeu o fruto, deu fruto para Adão, e aí o ser humano cometeu o seu pecado original. A humanidade, por conta do pecado original, se separou da presença de Deus. E aí aconteceu justamente o que Deus havia alertado, Deus havia dito:
comam de qualquer fruto, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês fizerem isso, certamente morrerão. E foi justamente isso que aconteceu. Eles morreram espiritualmente naquele momento, e posteriormente eles morreram fisicamente também, e o pecado por meio dessa ação entrou no mundo. Só que Deus ele nos ama profundamente, e ele tinha um plano de resgate para o ser humano. O interessante nesse capítulo 3 de Gênesis é que lá no versículo 21 diz o seguinte: o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Essa aí foi a primeira morte física no Jardim do Éden. Deus ele matou um animal e com isso fez as roupas de pele para cobrir o pecado de Adão e Eva. Ou seja, um ser inocente, ele morreu para pagar o preço pelo pecado de outro. Lá atrás, Deus ele já estava dizendo para nós o que seria feito lá na frente por meio de Jesus Cristo lá na cruz. Nós somos separados de Deus, nós pecamos por causa do pecado de Adão e Eva, e Jesus Cristo veio à Terra para pagar os nossos pecados, para nos reconectar novamente com Deus. O que Jesus Cristo fez foi justamente o oposto do que Adão e Eva fizeram. O primeiro casal falhou, mas Jesus, ele venceu a serpente, ele venceu as tentações. Por causa do primeiro casal, o pecado entrou no mundo, mas por causa de Jesus Cristo, nós podemos ter a vida eterna, nós podemos fazer esse caminho de volta para Deus. Mas então, como é que eu posso fazer esse caminho de volta para Deus? Como é que eu posso ter o perdão pelos meus pecados? A Bíblia diz que nós precisamos, primeiro, crer na obra de Cristo, e nós precisamos fazer de Jesus Cristo o Senhor da nossa vida. Nós precisamos entregar a nossa vida. Ser Senhor é basicamente seu chefe. Então, o que Deus quer de nós é que nós entreguemos a nossa vida para que Jesus seja a partir de agora o chefe das nossas vidas. A Bíblia diz que fazendo isso, nós recebemos o Espírito Santo, nós temos agora uma vida junto com Jesus Cristo, e nós teremos uma vida eterna junto com Deus para todo sempre. Então agora nesse momento, faça essa oração rapidinho aqui comigo. Senhor Deus, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado por enviar Jesus Cristo para redimir o nosso pecado lá na cruz, e agora nos ajuda a ter uma vida nova junto com Jesus Cristo, que nós possamos fazer diferença agora e viver uma nova vida junto contigo. Em nome de Jesus, amém. Beleza, adolescente? É isso aí. Estamos encerrando o nosso Conectins de hoje, mas antes, cante com a gente ao nosso Deus. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Dar o meu louvor, preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim, meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim, meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim.
Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Então, Conectim, chegamos ao fim da nossa programação. Muito obrigada por participar conosco. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar com os seus amigos. E semana que vem... Vem pro Conectim!